Estamos, irmãos, fazendo uma série de pregações. O nome da série é Conhecendo a Deus e os seus atributos. Nos nossos cultos de comunhão, a gente vai passar alguns deles pregando sobre os atributos de Deus, sobre Deus, para que a igreja cresça no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus. O sermão desta noite é onipotência de Deus. Abram as vossas Bíblias, Jeremias 32, vamos ler a passagem que falta do capítulo, dos versos 16 até o 27. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. Ele deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui, as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos do caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, que a tua palavra está sendo ecoada aqui, Senhor. Te louvamos porque temos o direito do Criador dos céus e da terra falar diretamente para nós. E o que é mais importante, Senhor Deus, o Criador do universo, dos céus e da terra, o Criador de tudo, se revela a nós na noite deste dia. Te clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos guie, abrindo o nosso intelecto a te conhecer melhor, Senhor Deus. Que o nosso coração esteja aberto para que a tua palavra seja, Senhor Deus, instrumento na nossa vida, instrumento de graça, e que através de nós te conhecer melhor, nós podemos corresponder, Senhor Deus, de uma forma melhor na tua presença. Te clamamos, revela a nós, para que em nós reflita a tua imagem. E entre os homens podemos
glorificar a quem merece. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um texto maravilhosíssimo. Um texto lindo, maravilhoso. Cobro a atenção de todos, cobro atenção, tá bom? As irmãzinhas, bastante atenção. Vocês precisam conhecer melhor a Deus tanto quanto qualquer um que está aqui, tá bom? E vocês conhecendo melhor a Deus, vocês poderão formular na vida de vocês, pela guia do Espírito Santo, uma humildade com relação a esse Deus onipotente que nós temos. Irmã Thalita, você sabe falar para mim o que significa a palavra onipotente? Então vamos fazer assim, presta bastante atenção que a hora que chegar ao fim do sermão você vai estar sabendo, tá bom? E aí vou perguntar novamente para você. Meus queridos, o texto que nós lemos, irmãos, é uma passagem maravilhosa. Maravilhosa, onde o Senhor, através de uma forma simbólica, falou com Jeremias para ele, antes da destruição de Jerusalém, antes da passagem, nós vamos entrar no contexto para depois nós dar segmentos no atributo da onipotência de Deus. Para que nós não ficamos perdidos no texto, vamos fazer uma contextualização rápida e através de 2 versículos desse texto nós discorreremos sobre o atributo de Deus, que é a onipotência. Então, antes da destruição de Jerusalém e antes do exílio de 70 anos, né, Deus ordenou que Jeremias, né, comprasse um campo. Isso tinha um propósito de transmissão de alguma coisa para o povo. Porque ele era um profeta, um atalaia que apregoava a verdade, né? Então essa transação, irmãos, simbolizou. E através da atitude daquela transação, transportou para mais alguém, ou pelo menos o intento era que transportasse aqueles fiéis remanescentes a certeza de que Deus entregaria a eles pela sua soberania, porém o Senhor também restituiria a eles a terra novamente. Então, irmãos, nesta passagem, temos ali o primeiro de vários encontros do rei Zedequias com Jeremias, na onde Jeremias sempre apregoava a verdade. Então ele foi questionado, por que você apregoa? Por que você apregoa que seremos entregues na mão dos caldeus e os nossos inimigos invadirão? E ele foi encarcerado, né? Foi encarcerado. Então, irmãos, veio ali a palavra do Senhor para Jeremias, comentando que alguém o procuraria, alguém da sua família o procuraria, Hanatel, procuraria para que ele comprasse um campo, né? Então, irmãos, é possível que Hanatel tenha sido forçado a vender o campo por causa de dívida e que Jeremias fosse o parente que era responsável por cumprir esse resgate, né? Então, irmãos, pelos padrões normais, seria um absurdo, né? Pelos padrões normais do intelecto humano, seria um absurdo comprar um campo onde a terra seria arrasada. Por exemplo, vai acabar com a cidade de Cambará. E aí o irmão João chega e fala para mim comprar uma casa. Vai ser destruído. Qual é a razão, né? Mas Deus ali falando com ele e depois acontecendo o que Deus tinha falado, né? Ele entendeu que ele transmitiria ao povo a fé naquilo que ele estava pregando. A fé naquilo que ele estava pregando. Então, irmãos, a compra indica que Judá voltaria a possuir a sua terra e desfrutar de vida normal, né? Mediante tal confiança, Jeremias ora ao Senhor, exaltando a sua soberania e enfatizando o senhorio de Deus sobre o mundo inteiro, relatando na sua oração, relatando ali naquele clamor, o que podemos dizer como sendo a onipotência de Deus. Isso, irmão, fica evidente no verso 17. Jeremias clama por esclarecimento de o porquê o povo ter provado tanto da onipotência de Deus e ainda se voltar contra Deus.
Jeremias clama um esclarecimento. O povo, abandonando a lei de Deus e não obedecendo a sua voz, coloca Jeremias em um estágio de clamor a Deus, né? Então, a conclusão é que o próprio Deus tinha falado sobre isso. Quando ele resgata ali os ensinamentos de Deuteronômio 30, o próprio Deus profetizou que aquilo aconteceria. Então não estava acontecendo nada além do normal, porque quando o povo se voltasse contra o que Deus diria, contra o que Deus havia ensinado eles, lá na época de Moisés, o Senhor cumpriria o que estava acontecendo naquele momento. O Senhor entregaria as terras deles à mão dos inimigos, o Senhor permitiria que pestes e doenças e tudo arrasasse aquele povo. O Senhor permitiria que as coisas aconteceriam. Ou seja, irmãos, nada foge ao controle, nada é de surpresa, tudo está sobre o poder de Deus. Tudo está sobre o comando e o poder de Deus. Então, aquilo que estava acontecendo nada mais era do que uma permissão de Deus e um meio pela qual o Senhor já tinha avisado eles que aconteceria na vida do povo de Deus. Então, irmãos, Jeremias finaliza lá no verso 25 com uma indagação sobre o porquê Deus havia pedido para ele realizar a compra, embora a cidade já estivesse cercada e entregue nas mãos dos caldeus. Deus, numa forma de profecia, ele dá sua resposta, né, sobre o destino iminente de Israel, sobre o estado que estava para acontecer com aquele povo, com aqueles né? Então, sobre o qual Jeremias já tinha pregado também. Se vocês folhearem para trás, Jeremias já alertava sobre o que aconteceria, porque estava profetizado, Deus já havia colocado isso lá em Deuteronômio 27, Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, né? Deus já tinha observado a eles o que aconteceria. Então, podemos entender, irmãos, que esse capítulo todo ele expressa o padrão do plano de Deus. O padrão do plano de Deus. Porém, o que nós devemos atentar mais ainda é que o padrão do plano de Deus, ele tem julgamento, ele tem cobrança do pecado, ele tem punição severa, ele tem arrasamento da terra. Porém, se nós formos para a parte final do capítulo, nós entenderemos que quando se cumpre isso, sempre tem um plano de salvação. Sempre tem um plano de salvação. O padrão de Deus sempre tem julgamento e ele é seguido de salvação. O caráter repentino, irmãos, da oferta de bênção e o seu contraste com um longo e pesado discurso que nós lemos na segunda parte, irmãos, ali, depois que a gente voltou do louvor, que está entre os versos 26 e 35, irmãos, é explicado com uma pergunta retórica que Deus faz a seu respeito no verso 27. E é sobre esses versos 17 e 27, irmãos, que nós discorreremos o nosso sermão. Então, nesse meio período, né, Deus ele está exaltando o seu poder e o senhorio diante da iminente falência e derrota que se aproximava daquele povo que ele era Deus, que ele era o Senhor. Parece ser contrastante. O povo estava indo a zero, reduzindo, e Jeremias, reconhecendo o poder de Deus no verso 17, e o próprio Deus se dizendo soberano, se dizendo onipotente no verso 27. Então, irmãos, esse é o contraste que Deus entregou, mas em seguida ele trouxe um plano de redenção, um plano de salvação. Então fala assim:
Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Alguma coisa pode surpreender? Alguma coisa pode pegar Deus de surpresa? Alguma coisa pode ser um espanto para Deus? Não. Porque Ele é o detentor de todo o poder, Ele é o detentor de tudo. Jeremias reconhece isso no verso 17. O Senhor usa Jeremias para profetizar e lembrar o povo da promessa mosaica da restauração depois do exílio. Aí em Deuteronômio 28, 29 e 30, nós conseguimos entender bem essa parte, irmãos. Pois os irmãos leiam em casa, onde o Senhor fala, se o povo voltar com humildade, se vestir de saco, deitar na cinza, o Senhor restauraria a terra, sararia a terra. Então o Senhor agora faz uma nova promessa. Através da profecia de Jeremias, ele começa a anunciar na parte final desse capítulo a nova aliança em Deus que ele faria em Jesus Cristo. A nova aliança. Porque do zero, espalhados no mundo, sem terra, sem nada, ele separaria e ajuntaria um povo. Através de uma nova e melhor aliança, através de uma aliança melhor. Então, ajuntando um povo através de Cristo Jesus, irmãos. E esse seria o seu povo e ele seria o seu Deus. A nova aliança nunca mais seria substituída por outra, e quando ela chegasse à sua plenitude, que nós entendemos que essa plenitude já é na volta de Cristo, ele veio, estabeleceu essa aliança, todos os participantes serão glorificados, o que significa que serão aperfeiçoados e purificados. Serão aperfeiçoados e purificados da capacidade e do desejo de pecar. Em seu estado glorificado, desfrutarão as bênçãos de Deus por toda a eternidade. Essa promessa explica por que Deus ordenou Jeremias que comprasse um campo antes da destruição de Jerusalém, antes que a destruição de Judá começasse. A terra ficaria como testemunha que Deus exerceria seu poder e cumpriria todas as suas promessas. Reuniria um povo. E aqui está esse povo que o Senhor alcançou. Em um texto, em um capítulo, podemos provar, irmãos, que o Senhor tem total domínio, total poder. Que até mesmo o mal que age contra nós é um mal que Ele está usando para poder elevar nós a um novo estágio. Aquele mal que Ele permite que atinja a nossa casa, a nossa família, Ele está usando para poder formar em nós um novo estágio e um novo momento. Irmãos, o propósito dos sermões de hoje é falar sobre a onipotência de Deus. Vimos em um capítulo que Deus age como se fosse nós, irmãos, agindo com os nossos filhos, com a nossa casa. Deus comanda tudo, Deus faz tudo, Deus tem o poder supremo sobre o universo, sobre todas as coisas e sobre toda a sua criação. Onipotência de Deus. Deus é onipotência, é onipotente. Irmãos, vimos no sermão passado que Deus detém qualidades. Qualidades que revelam, irmãos, o seu caráter. Qualidades que revelam mais sobre a sua pessoa. Qualidades que revelam mais sobre como Ele é, como Ele age e qual é o meio que Ele usa e como Ele se apresenta para nós. Então, entendemos através do último sermão que Deus tem os seus atributos. E os atributos são qualidades. E alguns dele, ele compartilha com a sua criação, emanando dele para nós. Outros são atributos exclusivos dele, que ele não pode compartilhar com a criação. E é isso que faz ele soberano. E é isso que faz ele ser o único e verdadeiro Deus. E é isso que faz ele ser detentor do maior poder. Onipotência, irmãos, a palavra onipotente vem de uma palavra, irmãos, latina. Omnipotens. Omnis, se nós dividir a palavra em dois, é todo. Omnis, todo.
E a segunda etapa da palavra, potens, poderoso. Irmãos, todo-poderoso. E se refere, irmãos, ao atributo de ter um poder infinito e ilimitado. Irmãos, se revela e mostra que quem é detentor desse atributo detém um poder infinito e ilimitado. Sabe qual que é o objetivo de você estar diante desse sermão? Sabe qual que é o objetivo máximo de nós estar diante desse sermão? E de o porquê que uma igreja deve pregar sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a qualidade de Deus. O objetivo número 1 é que você desconstrua esse cone na qual você faz ele de ídolo dentro do seu coração. Um Deus pela qual as pessoas forjaram, um qual pelas pessoas tentaram formular na mente e transmitiram para você. É chutar esse anjinho sentado em uma nuvem branca, como se fosse um trono com o cabelinho todo enroladinho, e do lado dele alguns outros anjinhos. É chutar do teu coração essa falsa imagem, essa falsa coisa que você crê e que você acha que é Deus. Onipotente é um atributo a qual já vimos que é poder infinito. E eu creio que jamais ninguém gostaria de crer em uma autoridade suprema, em uma divindade suprema, máxima, que fosse limitada em seu poder. Que fosse limitada em seu poder. Então, que hoje nós ficamos conhecendo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador do céu e da terra, o Deus criador deste universo, o poder dele é infinito. É infinito que jeito? É infinito a ponto de que se juntar todas as nações, se juntar todos os homens e se atirar contra ele, ele tem poder maior. Porque é inesgotável, o poder é muito forte. E nós refletiremos, irmãos, ao longo do sermão, em 4 formas que ele representa esse poder. 4 formas. Então, irmãos, dizer que Deus pode fazer todas as coisas implica dizer, irmãos, que ele pode fazer tudo o que estiver de acordo com a sua natureza santa, justa e amorosa. Não podemos ter uma concepção correta de Deus, a menos que nós pensamos nele como todo-poderoso. A menos que nós imaginamos ele como sendo o detentor de um maior poder que nós conhecemos do universo, de maior poder que nós imaginamos. Não tem como nós crer no nosso Deus e imaginar que existe algo mais forte com ele. Isso nós estamos reduzindo o seu poder, nós estamos reduzindo a sua força. Então, irmãos, ninguém jamais gostaria de ter um Deus que chegasse em algum momento da tua vida, que chegasse em alguma dificuldade tua, que chegasse em algum momento que você necessitasse dele e ele fosse limitado em poder e não pudesse te atender. Isso seria um fiasco e uma frustração total. Isso seria algo muito ruim. Então, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que a Bíblia revela, ele, irmãos, tem vontade, assim como Deus tem vontade de fazer o que ele considera bom, ele também tem poder de fazer o que ele considera bom. Então, irmãos, o poder pertence a ele. Ele só não tem vontade, ele só não fala as coisas, ele faz, ele realiza. Nenhuma criatura em todo o universo tem sequer, irmãos, uma partícula deste poder. Exceto aqueles pela qual o Senhor delega. Exemplo, irmãos, das autoridades. Não que ele comunica esse poder, não. É que as autoridades exercem um poder semelhante. Mas não que nenhum homem, e nenhum rei, nenhum governador tenha sequer uma partícula desse poder. Porque se ele tivesse, ele faria as coisas de um nível muito maior do que um ser humano é capaz. Então, irmãos,
O poder de Deus, ele não é adquirido. E ele nem depende, irmãos, de qualquer reconhecimento por qualquer outra autoridade. O poder de Deus pertence a ele e é inerente a ele. É algo que é dele e faz parte da sua estrutura. Spurgeon, irmãos, ao relatar, irmãos, ao tentar explicar, ele falou dessa forma: o poder de Deus é como ele mesmo, autoexistente e autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar nenhuma sombra a mais ao seu poder onipotente. Ele se senta em um trono sem apoio e não se apoia em nenhum encosto auxiliar. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem atrai seu resplendor das suas criaturas. Ele mesmo é a grande fonte central e original de todo o poder. Ele mesmo emana este poder para ele mesmo. Não apenas toda a criação dá testemunho do grande poder de Deus, mas também a sua total independência de todas as coisas criadas. Veja a passagem a seguir, o quão magnificamente o orgulho do homem é reduzido a nada. Se a gente pensar nisso, irmãos, não apenas toda a criação dá testemunho do grande poder de Deus, mas também a sua total independência de todas as coisas criadas. Irmãos, observa, a criação testemunha Deus, porém nada da criação é dependente, foi dependente para que ele criasse. Ele, na sua total independência, criou tudo. Ele chamou a existência. Observe, irmãos, abrem as vossas Bíblias no livro de Jó 38, vamos ler do verso 3 a 7. Vamos ler e vamos entender, irmãos, e vamos mergulhar no tamanho do poder do nosso Deus, no tamanho do poder do Deus Criador dos céus e da terra, e no tamanho da insignificância do homem, no tamanho da independência que existe, do tamanho do abismo que existe entre nós e esse Deus Todo-Poderoso. Jó 38, 3 a 7, preparem-se que nós vamos abrir bastante a Bíblia, já foi falado isso no sermão passado, e quem puder acompanha, porque se possível faça um asterisco, você está lendo o próprio Deus se revelando para você neste momento. Escrito assim está, irmãos, a partir do verso 3, 38 de Jó, versos 3, vamos ler até o 7. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Irmãos, o que é o homem perto de Deus? O que é o homem perto de Deus? Onde estava tu quando eu criei tudo isso que o teu olho contempla? Onde estava tu quando eu criei tudo isso? O universo, a terra, quando eu fiz você. Irmãos, o poder de Deus é magnífico. Na Escritura, irmão, o nome de uma pessoa tem um grande significado, pois frequentemente revela algo sobre o caráter dele ou dela. Ou seja, nós já passamos por isso, que sempre no mundo antigo, quando dava um nome, tinha um significado do que a pessoa era, de como que era o momento que ela nascia, ou qual era a missão dela. E vemos frequentemente isso nas Escrituras Sagradas. Observemos os versos a seguir. Gênesis 17:1, não abram por enquanto. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresentou para Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso.
como sendo o Deus supremo, dotado de todo o poder, todo-poderoso, ou seja, nada me falta em poder. Eu sou pleno em poder. Anda na minha presença e ser perfeito. Salmos 24:8 diz assim: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ele já se denomina como sendo poderoso, como sendo detentor de poder. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele se denomina como forte, ele já se denomina como sendo detentor de todo o poder. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se nós lermos, irmãos, Apocalipse 4:8, está escrito assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. O Deus que nós se encurvamos, que nós vem aqui prestar honra, o culto. Por isso que merece todo o respeito, por isso que merece toda a honra, toda a glória, por isso que merece toda a nossa atenção, por isso que nós não podemos ficar aqui de brincadeira, porque Ele se denomina como sendo Todo-Poderoso. Se nós temos uma autoridade aqui, se nós temos um juiz da Suprema Corte do Brasil, ou então se nós temos o presidente aqui, ou então um ditador, vamos falar assim, que daí as pessoas tremem de medo, qual seria a tua postura? Qual seria a tua postura? Qual seria a nossa postura para cultuar? Qual seria a nossa postura com relação à nossa vida? Seria diferente. E você esquece, nós esquecemos, que o Deus que está entre nós, Ele se denomina como sendo o Todo-Poderoso, o detentor de todo o poder, o detentor de toda a tua glória, de toda a glória deste mundo, de todo o poder. É isso, irmãos, que devemos transmitir aos nossos filhos. Que o Deus que nós servimos, Ele é o poderoso. Smith Charnock, irmão, ele definiu assim: o poder também é usado como um nome de Deus. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Lá no livro de Marcos 14:62 está esse trecho. Isto é, à direita de Deus. Deus e o poder são tão inseparáveis que são recíprocos. Como sua essência é imensa, não deve ser confinada em nenhum lugar. Como ele é eterno, não pode ser medido no tempo. Por isso, ele é todo-poderoso e não deve ser limitado em relação à sua ação de poder. Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Não deve ser limitado. Veremos agora, irmãos, abram as suas Bíblias no Salmos 89, de 11 até o 14. Veremos agora, irmãos, com um olhar mais profundo. Deleitaremos agora, debruçaremos sobre a imensidão do poder de Deus em 4 aspectos. Em 4 aspectos que devemos considerar para a nossa vida, para a nossa postura como cristão, para a nossa jornada como cristão, para o fortalecimento da nossa fé, para o fortalecimento do nosso ser, para o crescimento da nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. Analisaremos, irmãos, como o poder de Deus age na criação, na preservação, no governo e como o poder de Deus age no julgamento de todas as coisas. Primeiro ponto, irmãos, criação, Salmos 89, de 11 a 14. Salmo 89, 11 está escrito assim: teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes, o norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exaltam o teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão,
e elevada a tua destra. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te procedem. Vamos considerar juntos, irmãos, o poder da criação de Deus. Vamos considerar juntos aqui, em comunhão, o poder da criação de Deus. Antes que um homem comece a trabalhar na confecção e fabricação deste púlpito, ele necessita de duas coisas. Ele necessita de ferramentas e ele necessita do material a qual vai virar o púlpito. Observa isso. O poder do nosso Deus na criação. O homem, a criatura, antes de criar qualquer coisa, imagine qualquer coisa, a cadeira que você está sentado. Antes de você criar ela, você precisa de materiais e de ferramentas. Muitas das vezes, irmãos, achamos e esquecemos o tamanho do poder do nosso Deus. Então, irmãos, Deus começou tudo. Ele começou toda a sua criação através de uma expressão latina que podemos entender como criação a partir do nada. Criação ex nihilo, que chama. Essa é a palavra. Criação a partir do nada. Não existia nem materiais e muito menos ferramenta. E ele, pela sua palavra, chamou todas as coisas à existência. Irmãos, será que pela minha palavra eu consigo chamar um púlpito à existência aqui agora? Púlpito venha a existir? Será que através do nosso intelecto agora são? Porque todos que estão aqui estão com o intelecto limpo e são. Pelo comportamento e atitude que vocês demonstram. Será que nós conseguimos equiparar a distância que estamos desse ser que nós viemos adorar? Vamos falar em algo fácil, um prato de comida. Venha à existência. Não, para fazer aquele bolo tinha que ter o liquidificador e a farinha. E aí sim, mas Deus, irmãos, ex nihilo, a partir do nada, haja. Somente isso. Será que nós, irmãos, isso me arrepia, irmãos? Será que nós conseguimos dimensionar e nós conseguimos entender o tamanho desse poder? Porque não é algo que se mede com uma fita métrica. É somente o universo que contém quantas galáxias? Quantas estrelas em uma galáxia? Trilhões. Quantas galáxias? Trilhões. Para se formar um universo. E ainda se a gente pensar num novo conceito, que é o conceito de multiversos, meu Deus, esse poder é tremendo. Será que isso nos guia à humildade? Será que isso nos guia à insignificância? Será que temos intelecto para cair aos pés de Deus? Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo. Eu não sou nada. Então, irmãos, somente com as suas palavras, do nada criou todas as coisas. O intelecto humano não pode entender tal verdade. Os homens brigam, irmãos. Os homens brigam com isso. Ah, é a fumaça não sei o quê. Ah, é o big não sei o quê. E não se curva. Que veio do nada. Que veio do nada. Pelo poder da sua palavra. Ele criou. Esse é o poder do nosso Deus. O poder de fazer, chamar um universo à existência. Tudo pronto. Somente com a sua palavra. Isso é onipotência. O universo, irmãos, ele é impossível. Ele é impossível de se atravessar. Mas tem um fim. Mas o poder dele chamou o universo à existência.
Isso nos leva a crer que o poder dele é muito maior do que esse universo. Ou seja, o poder dele é infinito. Nós humanos, irmãos, nem que nós queira, nós não vamos entender. Jamais um homem vai se encurvar, que a matéria primitiva de toda essa criação que o nosso olho vê, de todo esse oceano que o nosso olho vê e que jamais o homem vai conseguir explorar na totalidade, foi chamado à existência e a matéria que tinha disponível era a palavra do nosso Deus. Era a voz dele chamando à existência. Se nós lermos, irmãos, Salmo 33, 9, está escrito assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Gênesis 1, 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais adiante está escrito que ele disse: haja luz e houve luz. Esse é o conceito de criação. Isso é o que podemos extrair do poder de Deus. A segunda coisa que podemos, irmãos, extrair da onipotência de Deus é o conceito de preservação. O conceito de preservação. Abrem as suas Bíblias no Salmo 36, verso 6. 36, verso 6. Marque este salmo. Marque este salmo para quando você sofrer de orgulho, para quando você sofrer de coisas que vêm ao teu coração como você sendo autossuficiente, como você sendo e tendo algum poder de alguma coisa, você possa ser guiado à humildade por este versículo. Está escrito assim, Salmo 36, 6. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. A nossa preservação parte de que Deus nos preserva. Deus provê o nosso sustento. Considere, irmãos, vamos considerar juntos, irmãos, o poder de Deus na preservação. Nenhuma criatura tem o poder para se preservar, tanto o homem quanto o animal. Os dois, qualquer um dos dois, tanto o homem quanto o animal, pereceria, irmão, se não fosse o poder de Deus. Por quê? Se não houvesse alimentação provida para eles, eles pereceriam. E até mesmo, irmão, o próprio alimento, tanto ervas como as frutas, como o que vocês se alimentam, não produziriam se não houvesse a chuva que traz a bênção da frutificação. Está vendo como que o homem é nada? Se Deus não cuida da sua preservação, nem sequer consegue se sustentar. Então, irmãos, vemos o poder de Deus em sustentar a sua criação. E se estamos falando, irmãos, no nível da criação do homem, mas vocês já pararam para observar que as estrelas são trilhões, quatrilhões, e não estão batendo uma na outra? E você deita, acorda, passa o dia, observa o céu, ela está lá. E no outro dia você deita, acorda, passa o dia, à noite você observa o céu, ela está lá também. Olha o poder de preservar tudo o que criou no seu maior e pleno. Deus é chamado de preservador dos homens e animais. Hebreus 1:3 está escrito assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois os irmãos lê Hebreus 1 e vocês verão. Refletimos na maravilha do poder de Deus na gestação de uma criança. Observe. Tranca o teu filho por 9 meses em um quarto apertado, se possível com água até o meio do corpo, e depois vai lá ver o que vai acontecer com ele ao final de 9 meses. E como que ele faz isso? Dentro do útero. Em um lugar que é inóspito, em um lugar que aparentemente para nós é impossível. Ele faz crescer em vida e ainda sem respirar. Sem respirar.
Irmãos, o poder de Deus para sustentar a criação e continuar sustentando é algo, irmãos, que o nosso ser jamais vai entender. Isso, irmãos, a gestação de uma criança seria inexplicável se não fosse o poder do Deus Todo-Poderoso. Próximo passo, irmãos, que eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 1 Pedro 5,8, é o governo de todas as coisas. Primeira epístola de Pedro 5, verso 8, está escrito da seguinte maneira. Abra a tua Bíblia, se tiver disponibilidade. Está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos considerar, irmãos, o poder de Deus no governo de todas as coisas. Atente-se para a restrição da malícia de Satanás. Atente-se para o poder que ele exerce contra o poder do mal. Ele está cheio, Satanás, irmãos, ele está cheio de ódio contra Deus. E ele tem uma inimizade diabólica contra os homens. Particularmente, irmãos, contra os eleitos, contra aqueles que são santos e separados deste mundo. Particularmente contra aqueles que professam Jesus Cristo e aceitam o sacrifício de Cristo e confessam que Deus é soberano. Satanás tem um ódio e nutre um ódio que, se ele pudesse, irmãos, da mesma forma que ele invejou Adão, ele inveja nós. E se ele pudesse, ele trataria pessoalmente com cada um de nós da mesma forma que ele tratou com Jó. Da mesma forma que ele fez com a vida de Jó. Nós só escutaria assim que um vento caiu sobre os nossos filhos, que os nossos bens foram tomados e nós terminaríamos com o corpo todo cheio de tumores e de chagas. Esse é o desejo que Satanás tem contra nós. Esse é a força que luta contra nós. Mas, irmãos, embora, irmãos, nós não percebemos, Deus o refreia em grande medida e impede-o de realizar os seus desígnios malignos e o confina em suas ordenanças. Deus restringe o poder do mal contra nós. Deus restringe, por mais que o mundo jaz do maligno, Deus domina sobre ele e ele só faz o que é permitido por Deus. Por mais que ele dominou a nação, conforme lemos no início, o Senhor proveu um caminho de salvação, porque ele não tem o domínio total. Então, irmãos, outro ponto que o Senhor trabalha restringindo fortemente e que o poder de Deus atua na nossa vida é restringindo, irmãos, a corrupção natural dos homens. É restringindo a atuação do mal que provém de nós. Não do mal do Satanás, mas do mal que habita e mora no nosso coração, que é a consequência do pecado, que é o pecado em si. Deus restringe, irmãos, esta corrupção natural dos homens. Ele suporta surtos de pecados suficientes para mostrar o estrago terrível causado pela apostasia do homem com o seu Criador. Mas quem pode imaginar a distância que o homem iria se Deus retirasse a sua mão repressora? Irmãos, nós somos sustentados pela misericórdia. E o mundo já é um caos com um pouquinho de poder que eles têm. Vocês já imaginaram se Deus deixa de reprimir essa força do mal? Vocês já imaginaram
O que o homem seria capaz de fazer? Vocês já imaginaram o que nós, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder restringidor de Deus, sem o poder superior de Deus pesando sobre nós, vocês já imaginaram o que nós seríamos capazes de fazer? Se um Hitler causa um estrago, vocês imaginam 2, 3, 4. E quantos homens maus que o Senhor permite e eles fazem um estrago violento. E o mundo só não se acaba porque o poder de Deus está sustentando e ele restringe o poder maligno que existe dentro de cada homem e mulher. Irmãos, podemos ter um pouquinho de noção sobre esse efeito se nós lermos, irmãos, Romanos 3. Romanos 3, irmãos. Vamos ler esse verso. Romanos 3, de 14 a 18, e vocês terão um pouco de noção do que é a maldade que habita dentro de nós. Romanos 3, do verso 14 a 18, diz assim, ó. Falando sobre a maldade que habita o homem. Começamos no verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia da maldição de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, é muito forte o que habita, o que é o nosso ser. O que é o nosso ser? Se não for a misericórdia de Deus nos reprimir, se não for o seu poder dominar sobre nós, nós somos capazes de fazer coisas que nós jamais imaginávamos. Então, irmão, essa é a natureza de todo descendente de Adão. Então, como podemos imaginar, irmãos, se Deus concedesse uma licença, quão desenfreadas seriam nossas atitudes? Quão desenfreada? E qual a loucura que triunfaria no mundo se não fosse o poder restringidor de Deus atuando ao nosso favor, atuando para nos salvar, atuando para nos separar. Quarto poder, irmãos, quarta forma que nós devemos olhar o poder de Deus é o julgamento. O julgamento. Abra suas Bíblias no Salmo 2, versos 11 e 12. Salmo de número 2, versos 11 e 12. Já está acabando, estamos no final. Salmo número 2 está escrito assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Temor, observa essa palavra, temor e tremor. Temor e tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Irmãos, isso é muito forte, é muito fácil entender esse significado. Se lhe inflamará a ira, bem-aventurado quem nele se refugia. O Evangelho, irmãos, é ele proporcionando refúgio para nós. Consideremos o poder de Deus no julgamento, irmãos. Quando ele fere, ninguém pode resistir a ele. Quão terrível isso foi exemplificado, irmãos,
lá no período do dilúvio. Ele exterminou a raça humana e muitas outras raças de animais, poupando somente aqueles que estavam dentro da arca. A sua ira, quando inflamada, ela é incontrolável. Quando ele decreta juízo e julgamento, não tem como. Ele vai fazer. Né? Podemos ver isso no dilúvio. E podemos ver também na cidade de Sodoma e Gomorra, quando ele abriu as janelas do céu e fogo desceu e consumiu aquela cidade. Deus é um Deus que o seu poder demanda também julgamento. Porque senão ele falaria e não julgaria. Ele seria algo que não tinha o poder do cumprimento. E o cumprimento é o julgamento. Então já vemos no dilúvio, vemos na questão de Sodoma e Gomorra, né? Então, com chuva de fogo e enxofre, as cidades da planilha foram varridas, né? Vemos, irmãos, no período de Faraó, que se considerava um Deus, que se considerava a maior autoridade do universo, e ele executou sobre ele, irmãos, terríveis pragas e derrotou ele, soprando o mar contra ele, matando ele afogado juntamente com os seus súditos, juntamente com os seus soldados. Então, irmãos, quando lemos Romanos 9:22, quão terrível, irmãos, é esse verso, está escrito: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparado para a perdição. Deus, irmãos, vai mostrar seu grande poder sobre os réprobos, não apenas encarregando-os ao inferno. Deus vai mostrar o seu poder contra os ímpios, contra aqueles que o reprovam, contra aqueles que não acreditam, que não creem, que não se encurvam sobre este poder, não aceitam este poder, e zombam da sua face, e zombam da divindade suprema deste universo, e zombam, irmãos, descaradamente do Deus verdadeiro. Ele, irmãos, ele vai despejar o seu grande poder de julgamento, irmãos, sobre essas pessoas, sobre os irreverentes, sobre os zombadores, sobre aqueles, irmãos, que não aceitam, encarcerando eles no inferno. E o seu julgamento é tão forte que ele não só encarcerará no inferno, ele só não vai colocar a pessoa presa no inferno, ele vai, irmãos, criar uma forma de renovar os seus corpos por toda a eternidade, sobre aquelas chamas, de punição eterna, punição eterna. E isso ele já deu relapsos, irmãos, conforme vimos um pouco antes no sermão. Ele executa julgamento. O seu poder denota para nós julgamento. E um julgamento eterno, onde ele renovará os nossos corpos no lago de fogo e enxofre e renovará as nossas almas para padecer junto com o Satanás sob o seu julgamento. Concluímos essa mensagem, irmãos, refletindo em como devemos corresponder com relação ao conhecimento desse atributo magnífico de Deus, que é o seu poder ilimitado, que é a sua onipotência. Para os cristãos, irmãos, a onipotência de Deus, ela instila para nós confiança absoluta. Ela mostra confiança absoluta. Ela renova a nossa fé, ela renova o nosso ser, ela renova a nossa esperança, porque nós conhecemos agora o Deus Todo-Poderoso e sabemos com toda a clareza que o poder maior está do nosso lado,
que o poder maior está do nosso lado. E tudo aquilo que luta em objeção a nós não tem poder algum de nos vencer. Para nós cristãos, irmãos, isso é uma bênção. Mas, irmãos, para um incrédulo, irmãos, para o irreverente, para as pessoas que não aceitam a cruz de Cristo, para as pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador, que não aceitam o meio pela qual Deus criou para nos salvar, irmão, isso vai fomentar nas suas mentes medo e terror. Porque nenhuma pessoa pode escapar do seu julgamento. Todos devem tremer diante de tal Deus, irmãos. Temor e tremor é o que devemos sair daqui hoje. É isso que deve emanar de nós com relação ao conhecimento do poder infinito de Deus. Temor, irmão, ao estar diante dele. Temor ao conduzir as nossas vidas à santidade, procurando honrar com todas os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Temor, irmãos, em produzir os frutos benéficos da graça do Espírito Santo. E temor e medo e ódio contra o erro, se afastando do mal, do pecado, se afastando daquilo pela qual a ira de Deus se acende. Todos devem, irmãos, todos nós devemos tremer diante de tal Deus. Tratar com imprudência aquele que pode nos esmagar mais facilmente do que nós podemos esmagar uma formiga, irmãos, demanda e denota de nós uma loucura. Uma mente que não é sã. Tratar com leviandade um Deus, tratar com brincadeira um Deus pela qual tenha o poder de nos fulminar. E se nós brincar e esperar para ver, nós provaremos disso. Tratar com irreverência, estar diante dele com qualquer coisa. Estar diante deles, irmão, diante de um Deus tão tremendo que ele pode nos fulminar somente com o seu hálito, denota que nós não temos a sã consciência. Irmãos, temor e tremor é o que devemos ter ao conhecer melhor o poder de Deus. Temor e tremor é o que devemos ter ao conhecer melhor o poder de Deus. Isso é uma conduta suicida, estar diante dele sem a devida preparação e reverência. Desafiar, irmãos, abertamente aquele que está revestido de onipotência, o único ser, a única divindade que tem poder infinito, que pode nos despedaçar ou nos lançar no inferno a qualquer momento que lhe apraz, é o cúmulo da insanidade, é o cúmulo da loucura. Que o Senhor nos revista com temor e tremor a partir de hoje, para que nós possamos estar diante dele, tremendo, respeitando-o, dando-lhe a honra devida, dando-lhe o respeito devido. Que o nosso coração saia daqui hoje temendo e tremendo. Devemos, irmãos, atender ao seu mandamento, que é o que acabamos de ler. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Que caiamos, irmãos, de joelhos, que caiamos, irmãos, ao pó da terra, diante de tão grande poder e adoramos a esse único e verdadeiro Deus, com temor e tremor em nossos corações. E uma implicação, irmãos, uma das implicações mais importantes que devemos reconhecer em nossos corações da onipotência de Deus é a segurança que Ele nos dá de que Ele, pelo seu poder infinito, é poderoso de nos atender em todas as nossas necessidades. É poderoso de nos atender em tudo o que Ele determinou de fazer por nós. Que nós renovamos, irmãos, a nossa fé.
Que nós, irmãos, correspondamos através do conhecimento dele hoje, tanto em fé como em obediência. E o poder dele terminará e concluirá a boa obra que ele começou em nós. E nos edificará a sermos amigos desse Deus Todo-Poderoso e não inimigos. Irmãos, que os versos de Efésios 3, 20 e 21 possa confortar o nosso coração mediante toda a luta e toda a guerra que estamos passando. Que o conhecimento desse Deus renove a nossa esperança, a nossa fé e nos encha de temor e tremor. Lá diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, ele é poderoso de fazer tudo o que nós imaginamos e muito mais. E aquilo pela qual nós reconhecemos que nós não podíamos fazer quando ele clareou a nossa vida ainda na morte, que é salvar a nós mesmos, ele proveu um meio no seu Filho Jesus Cristo de nos salvar. E todos os ouvidos que estão ouvindo aqui hoje, só existe um meio para qual nós podemos fugir do julgamento e da ira de Deus. É aceitando Cristo como nosso Salvador. É aceitando Ele como sendo o Cordeiro Santo que morreu em nosso lugar e absorveu a ira de Deus, satisfez ela que estava destinada a nós, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, dando a nós salvação pela sua graça. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, que a tua palavra ecoou aqui hoje. E ela falou aos nossos ouvidos, apresentando mais da sua pessoa para nós, meros mortais pecadores, que estávamos condenados ao inferno. O Senhor se apresentou e se revelou para nós. Que o nosso coração venha reconhecer esse poderio, que o nosso coração venha temer e tremer diante da maior autoridade deste universo. Daquele que chamou a existência, daquele que criou para si um povo e permitiu que esse povo fosse devastado, mas criou através desse povo a saída para todos aqueles que crerem no teu Filho. Aquele que pela tua palavra fez todas as coisas sem que nada existisse. Senhor Deus, que nós possamos refletir ao longo desta semana, desse dia, no poder de Deus, e que a nossa postura diante desse Deus venha mudar, Senhor Deus, e nós venhamos corresponder corretamente conforme a tua palavra nos ensina. Que nós possamos, Senhor Deus, chutar no nosso coração aquele vovozinho, Senhor, que passa a mão na cabeça do neto e a qualquer choro ele está ali para consolar. Não, o Senhor Deus não é esse velhinho bonzinho que nós aprendemos que ele é. O Senhor Deus é um ser poderoso que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas e que governa elas e que vai julgar todas as coisas. Que nós possamos cair em reverência no nosso ser, para que nós possamos ser edificados em graça e conduzidos à humildade, Senhor Deus, porque entre nós e Ti há um abismo gigantesco que somente a cruz pode nos apresentar a saída para nós ligar novamente. Conduz o nosso coração à humildade, que nós possamos mudar a nossa atitude diante do nome do Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.